Em um mundo onde cada alma nasce com um poder singular, um dom que só pode ser usado uma única vez na vida, existia uma pequena aldeia chamada Lúmina. Imagine isso: você nasce, cresce e carrega dentro de si uma habilidade extraordinária, um trunfo secreto. Poderia ser a capacidade de mover uma montanha, de curar uma doença fatal, ou até mesmo de fazer chover ouro. Mas uma vez usado, ele se vai para sempre. Essa era a realidade de todos, incluindo um jovem chamado Kael. Kael, no entanto, era diferente. Enquanto seus amigos sonhavam com os grandes feitos que realizariam, Kael sentia um vazio. Todos na aldeia pareciam saber, ou pelo menos imaginar, qual era o seu poder. Elara, sua melhor amiga, tinha certeza de que podia criar a mais bela das flores. Ronan, o filho do ferreiro, acreditava que podia forjar uma espada inquebrável. Mas Kael, ele não sentia nada. Nenhuma faísca, nenhuma intuição. Ele se sentia comum, uma folha em branco em um livro de contos épicos. Essa incerteza o consumia, tornando-o quieto e observador. Ele passava os dias ajudando nos campos, sua mente sempre vagando, questionando seu lugar naquele mundo de poderes únicos. A vida em Lúmina, apesar dessa peculiaridade, era pacífica. Aninhada ao pé das montanhas sibilantes e cercada pela floresta sussurrante, a aldeia prosperava. As pessoas guardavam seus poderes para momentos de extrema necessidade, criando uma sociedade baseada na cooperação e no esforço mútuo, já que ninguém queria desperdiçar seu dom. Mas essa paz estava prestes a ser estilhaçada. Das profundezas da floresta sussurrante, algo antigo e malévolo despertou. Primeiro foram os rumores. Viajantes assustados falavam de uma sombra que se movia entre as árvores, de olhos vermelhos que brilhavam na escuridão e de um rugido que parecia rasgar a própria alma. Logo, a ameaça se tornou real. Uma criatura colossal, feita de pura escuridão e fúria, começou a atacar as redondezas. Eles a chamaram de Fera Sombria. Ela não era um animal comum. Era uma manifestação de medo e dor, corrompendo tudo o que tocava. As árvores ao seu redor murchavam, o chão se tornava estéril e uma aura de desespero a seguia por toda parte. O pânico tomou conta de Lúmina. A fera se aproximava a cada noite, seu rugido ecoando mais perto, um lembrete constante da destruição iminente. O conselho da aldeia se reuniu em desespero. Esta era a crise para a qual todos guardavam seus poderes. Um a um, os mais corajosos de Lúmina tentaram detê-la. Um ancião, cujo poder era criar um muro de pedra maciça, ergueu uma barreira intransponível, mas a fera a despedaçou como se fosse vidro. Outro aldeão, que podia conjurar relâmpagos, lançou um raio poderoso contra a criatura. A luz apenas fez a escuridão da fera se contorcer, tornando-a ainda mais furiosa. Cada poder, por mais espetacular que fosse, era inútil contra aquela força da natureza. O desespero se transformou em terror. Parecia que nada poderia parar a fera sombria. Enquanto a aldeia se preparava para o pior, Kael se sentia mais inútil do que nunca. O que ele poderia fazer? Ele nem sabia qual era o seu poder. Consumido pela angústia, ele buscou refúgio na biblioteca da aldeia, um lugar pequeno e poeirento que ninguém visitava há anos. Ele procurava por respostas, por qualquer lenda ou conto que pudesse oferecer uma pista. E foi lá, em um tomo antigo e esquecido, que ele encontrou. Não era uma estratégia de batalha, mas uma profecia. O texto falava de uma fera nascida da dor do mundo. Uma criatura que não poderia ser derrotada pela força, mas sim compreendida. A profecia dizia: quando a força falhar e a luz se apagar, apenas o coração que sente a dor do outro poderá acalmar a escuridão. O poder não da mão, mas da alma, trará paz. Kael leu as palavras várias vezes. O coração que sente a dor do outro poderia ser aquela sensação constante que ele tinha, aquela capacidade de sentir a alegria, a tristeza e o medo das pessoas ao seu redor, como se fossem seus. Não era uma fraqueza, era um poder. Enquanto Kael ponderava, a fera sombria lançou seu ataque final. Ignorando as armadilhas e os defensores restantes, ela avançou diretamente para o coração da aldeia. O caos explodiu, gritos enchiam o ar, as pessoas corriam. O terror
estampado em seus rostos. Kyle sentiu cada onda de pânico, cada batida de coração acelerada. A dor coletiva da sua gente U atingiu como uma onda física, quase U, derrubando, e então ele sentiu outra coisa. Por baixo do rugido ensurdecedor da fera, ele sentiu uma dor agonizante, uma solidão profunda e uma agonia que espelhava o terror que a criatura causava. Naquele momento, tudo ficou claro. A profecia, a dor da fera, sua própria habilidade estranha, tudo se encaixou. Ele finalmente entendeu. Seu poder não era para mover montanhas ou criar fogo. Seu poder era a empatia, a capacidade de sentir e compreender verdadeiramente as emoções dos outros. E ele sabia, com uma certeza que nunca havia sentido antes, que era o único que poderia parar a fera. Com um coração batendo forte, Kael correu para o centro da praça, onde a fera sombria se erguia, uma montanha de sombras e fúria. Todos gritavam para ele voltar, para fugir. Mas Kael não os ouviu. Ele olhou nos olhos vermelhos e brilhantes da criatura e, em vez de ódio, viu um abismo de sofrimento. Ele parou, respirou fundo e, pela primeira e única vez em sua vida, usou seu poder. Ele não gritou, não atacou, ele abriu seu coração. Ele projetou sua empatia, não como uma arma, mas como uma ponte. Ele estendeu sua consciência e tocou a mente da fera. E o que ele encontrou o despedaçou. Ele viu a origem da criatura. Não era um monstro, mas o espírito de um guardião da floresta, antigo e poderoso, que havia testemunhado a dor, a ganância e a crueldade ao longo de séculos. A dor do mundo o corrompeu, transformando-o naquela manifestação de agonia. A fera não era má, ela estava sofrendo. Kael não recuou. Ele abraçou a dor da fera com a sua própria... Ele compartilhou as memórias de Lumina. O riso das crianças, o amor entre as famílias, os atos de bondade e sacrifício. Ele mostrou à criatura que, apesar da dor, também havia beleza, esperança e compaixão no mundo. Ele não lutou contra a escuridão. Ele a preencheu com luz. Lentamente, algo incrível aconteceu. O rugido da fera se transformou em um lamento. A escuridão que a compunha começou a se dissipar, não com uma explosão, mas como a névoa da manhã sob o sol. A forma monstruosa diminuiu. A fúria em seus olhos se transformou em compreensão. E, finalmente, em paz. Onde antes estava a fera sombria, agora pairava uma suave luz, que se dividiu em incontáveis pontos brilhantes, como sementes de dente de leão, que flutuaram e curaram a terra que a fera havia corrompido. Onde tocaram, a grama cresceu verde e as flores desabrocharam instantaneamente. A aldeia ficou em silêncio absoluto. Todos olhavam, maravilhados, para Kael. O jovem, que se sentia sem poder, sem valor, havia salvado a todos, não com força, mas com o poder mais humano de todos, a empatia. Ele não precisou mover uma montanha, ele moveu um coração. E ao fazê-lo, ele ensinou a sua aldeia e a todos nós que o maior poder não é aquele que destrói, mas aquele que cura e conecta. Kael nunca mais usaria seu poder, mas não precisava. O ato de compaixão que ele realizou ecoaria para sempre. Uma lenda de que a verdadeira força vem da compreensão e do coração. E aí, gostou dessa história? Eu achei simplesmente incrível! Histórias como a de Kael nos mostram que o que às vezes pensamos ser uma fraqueza pode ser, na verdade, nossa maior força. Se você também se emocionou com a jornada dele, me ajuda a continuar trazendo mais contos como este. Deixa o like aqui embaixo, é super rápido e faz uma diferença enorme pro canal. E eu quero muito saber a sua opinião. Qual você acha que seria o seu poder único? Comenta aí. Vou adorar ler e responder. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com aquele amigo que adora uma boa história de fantasia e, o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma aventura nova. Sua inscrição é o que me motiva a criar mais e mais conteúdo para vocês. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima história.